Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma semana e parabéns pra mim, que ontem eu fiz aniversário, mas chega de enrolação, vamos pra mensagem, dar continuidade ao tema importante que a gente tá falando sobre comprometimento. E trazendo essa palavra comprometimento, eu me lembro de um conceito que acompanha a gente, acompanha todos nós seres humanos a vida inteira, que é trazendo para a neurociência, que é a minha especialidade, o princípio da neuroplasticidade. Então, durante toda a nossa infância, adolescência e toda a nossa vida, nós estamos o tempo inteiro modulando o nosso cérebro, aprendendo e desaprendendo coisas, hábitos, conceitos, comportamentos, que isso tudo é graças a esse sistema impressionante que é a neuroplasticidade. Não é bem um sistema, mas é um conceito cunhado, pelos neurocientistas, que é a capacidade do cérebro de estar o tempo todo se remodulando, se moldando, se aperfeiçoando, e graças a isso estamos o tempo inteiro aprendendo e desaprendendo coisas. Então, baseado nesse princípio, é o que vem acontecendo toda a minha jornada em relação a comprometimento, a se comprometer com as coisas. E isso vem lá da minha infância. Lembra do que eu falei? Que comprometimento não é apenas uma palavra, e sim uma atitude somada ao comportamento que você decide fazer e que você decide exercer baseado em alguma coisa que você se comprometeu. E isso vem lá da minha infância também, junto com meu pai, com a minha mãe, que eles foram os responsáveis por me ensinar muita coisa, inclusive essa parte do comprometimento, de você se comprometer. Meu pai era bem rígido, então eu aprendi muito com meu pai essa questão de você ser firme, de você ser intencional, de você ter palavra, de você assumir a sua palavra com atitude e comportamento. E uma coisa também interessante que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que é importantíssimo também para você que está acompanhando essas 9 atitudes que eu estou trazendo para vocês terem um 2026 assim fora da curva, porque quem está me acompanhando, repetindo, e estou repetindo isso sempre, quem está me acompanhando, quem está aqui ligado nos conceitos e nas experiências que eu estou trazendo, nos ensinamentos que eu estou trazendo, e está tendo uma percepção muito diferente nesse início do ano, e eu espero que vocês continuem aqui e acompanhem, porque vai vir muita coisa interessante. Então, o meu pai e a minha mãe sempre me ensinaram essa parte de você ter conceito e de você se comprometer, e trazendo isso veio também a responsabilidade. Ou seja, precisamos ter responsabilidade com nós mesmos. Ou seja, além de responsabilidade, precisamos ser autorresponsáveis. O que é ser autorresponsável? Você tem que entender primeiro que a responsabilidade é você ter compromisso e comprometimento, com o que você falou, com a sua atitude e o seu comportamento. E autorresponsabilidade é você entender que nada fora de você é responsável pelas suas atitudes e os seus comportamentos. Ou seja, você e somente você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida, por suas decisões, suas atitudes, seus comportamentos, seu jeito de pensar. Então, até mais
você fala, não, eu não concordo com isso, porque eu fui influenciado por alguma coisa, eu fui influenciado pelo ambiente, ou eu fui condicionado a alguma coisa. Mesmo tudo isso que você acha que não é culpa sua, que não parte de você, mesmo isso é 100% você. Porque inconscientemente você, querendo ou não, tudo na sua vida parte das suas decisões, das suas escolhas, das suas atitudes e do seu comportamento. Então, isso é bem complexo para eu explicar aqui em curto tempo, mas entenda isso que eu estou falando para você. Tudo na sua vida depende apenas e exclusivamente de você. Então, isso é ser autorresponsável, é você assumir as suas atitudes e os seus comportamentos e até o que você fala e o que você pensa e como você age. Então, quando você começa a assumir essa autorresponsabilidade, você começa a viver muito, mas muito, muito melhor do que você está o tempo todo colocando a sua vida ou algo externo que esteja modulando você ou o seu comportamento. Então você vive muito melhor quando você para e você analisa e você percebe que tudo, apenas tudo na sua vida depende de você, das suas atitudes e do seu comportamento. Então, quando você começa a entender isso, você começa a viver intencionalmente. Ou seja, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala e se compromete começa a ser intencional, porque agora você tem a consciência da autorresponsabilidade, de que tudo na vida, tudo na sua vida depende exclusivamente de você. Então, eu aprendi isso de uma forma um pouco, vamos dizer, rude, mas necessária, do meu pai e da minha mãe. E do meu pai eu aprendi muito mais esse quesito, porque, assim, a vida do meu pai foi difícil, né? E ele me passou do jeito dele. Então, quando eu entendi isso, eu percebi que, caramba, assim, eu não posso, trazendo um pouco da autorresponsabilidade que eu falei, eu não posso estar o tempo todo tirando essa parte de mim e colocando no meu pai. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo árduo os ensinamentos, mas eu não podia tirar e culpar uma pessoa que só aprendeu aquilo. Entendeu? Então veja, esse comprometimento e essa atitude e comportamento que eu falei, não apenas o jeito de falar ou o que você fala, isso tudo influencia baseado nesse aspecto que eu estou abrindo um pouco a minha vida para mostrar a vocês que por muito tempo esse comprometimento, essa atitude e esse comportamento veio muito dos ensinamentos que eu tive na minha casa e na minha vida, além do que eu aprendi no quartel. Então, eu aprendi uma coisa importantíssima também, que eu deixo para vocês essa mensagem, que um homem de verdade ou uma mulher de verdade, ela vive baseado o tempo todo em princípios e comprometimento. Então, quando você, de forma intencional, você começa a viver com princípios e comprometimento, princípios esses que você aprende ao longo da vida, como eu falei lá no começo, a partir da neuroplasticidade, você começa a adquirir e a perder comportamentos, não perder, mas deixar comportamentos que você tinha antes que não condiz com o de hoje. Por exemplo,
essa falta de comprometimento, atitude e comportamento que eu tive, né, por algum determinado tempo, eu externava isso, como eu falei a vocês, eu jogava isso em outra pessoa, que no caso seria o meu pai, da forma rude e da forma assim que ele aprendeu, passando para mim. Então eu meio que escanteava isso e não assumia a responsabilidade, sendo autorresponsável por tudo que eu aprendi, mesmo que seja de uma forma diferente, de uma forma que o aprendizado era aquele. Então, naquele momento, naquela circunstância, eu tinha que entender que a fala, a atitude e o comportamento, veja só que eu estou o tempo inteiro pisando nisso. Atitude e comportamento. Para você se comprometer, para você ter comprometimento, você precisa não apenas falar, você precisa se comprometer e ter uma atitude que você sirva de exemplo, ou que você entenda inconscientemente ou conscientemente que você, caramba, realmente isso aqui está sendo de forma intencional, porque eu preciso me comprometer com qualquer coisa que seja. Então, precisamos o tempo todo ser um homem de verdade, ser uma mulher de verdade e agir intencionalmente ao comprometimento, a tudo aquilo que você se comprometeu, a tudo aquilo que é necessário fazer. Porque muitas vezes expressamos alguma coisa e essa coisa ela não entra em nós. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes você apenas fala, mas não se compromete. Então temos que ter muito cuidado com isso, até para o nosso cérebro, porque vê o que acontece. Entende só o que acontece. Quando você não se compromete, o que eu digo não se comprometer? Quando você apenas verbaliza alguma coisa e não tem atitude e nem comportamento, e você repete isso várias e várias vezes, através da neuroplasticidade, que é o processo que o seu cérebro entende e aprende o que você faz. Então, entende só, toda vez que você apenas fala e não se compromete de verdade com atitude e comportamento, o seu cérebro entende que qualquer coisa que você se compromete apenas com a fala, você não vai executar. Então ele não vai modular você para você executar em atitude e comportamento aquilo que saiu da sua boca. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Trazendo na prática, o que eu quero dizer é que você se compromete a fazer alguma coisa apenas verbalmente com alguma pessoa e o seu cérebro entende mais ou menos assim: ah, ele falou, mas ele não vai fazer, porque ele já fez isso tantas vezes que agora ele não vai fazer. Então eu não vou gastar a energia metabólica do corpo dele para ele fazer um comportamento que ele repetidas vezes já mostrou para mim que ele não vai fazer. Então eu não vou fazer. E aí você não faz. É aí que você procrastina. É aí que você gera desconfiança nas outras pessoas, porque você apenas fala, mas não faz. Então você, com esse comportamento de apenas falar e não fazer, você está ensinando a você mesmo que você é uma pessoa descomprometida e irresponsável, ou seja, sem responsabilidade e sem autorresponsabilidade com você mesmo.
com o que você fala que vai fazer, mas não tem atitude e comportamento suficiente para executar aquela ação. Então, quando o seu cérebro ele aprende que você não vai fazer, porque você já mostrou para ele repetidas vezes que você não faz, apenas fala, então você pensa que existe um problema em você. Mas não é um problema de fato. É simplesmente um comportamento e uma atitude, que isso também é uma atitude e um comportamento. Você não fazer o que falou, você está tendo uma atitude de não fazer. E você está tendo um comportamento de não executar aquilo que você falou. Então você ensina para você mesmo, inconscientemente, sem nem perceber, mas você está ensinando que você não é comprometido com nada, que você fala e não faz. Então o seu cérebro é isso que ele vai executar, é isso que ele vai puxar você para executar. Ou seja, para executar o quê? Para executar o contraditório daquilo que você prometeu. Então entenda que você precisa viver a sua vida como se não tivesse opções. Ou seja, você tem que parar de criar opções. Porque quando você fala e não faz, é uma opção que você mostra para o seu cérebro que você gosta de executar. Então, se você falar e a partir do momento que você falar, você não ter outra opção além de executar aquela atitude e o comportamento que você se comprometeu, você vai modulando o seu cérebro e mostra para ele que aquele hábito de descompromisso, nem sei se essa palavra existe, mas esse hábito de você não se comprometer com as coisas, você não vai mais executar. Então não existe mais essa opção de você falar e não fazer. E apenas só existe essa opção de tudo aquilo que você se comprometer, de tudo aquilo que você falar, você vai ter a atitude e o comportamento de fazer. Então que essa semana se você é essa pessoa que vai mostrando para o seu cérebro um hábito de falar e não fazer, e que você pensa que tem algum problema, mas que na verdade você não tem, é simplesmente o comportamento e o ensinamento inconsciente que você está mostrando para o seu cérebro. Então, através da neuroplasticidade, que é a capacidade de remodular o seu cérebro em qualquer circunstância, inclusive essa, você está mostrando para ele que você não é comprometido. Então, a partir de hoje, intencionalmente, você começa a mudar esse comportamento, a mostrar para ele que tudo aquilo que você fala, você realmente faz, porque você tem princípios e você é comprometido. Então, a partir dessa semana, comece a ter intencionalmente a consciência de tudo aquilo que você falou e não fez, e agora você vai falar e vai ter a atitude e o comportamento de fazer. E aí você vai remodulando o seu cérebro e deixando esse hábito de falar e não fazer, e construir esse processo de falar e fazer. É fácil? Não. Mas você precisa trazer a consciência para tudo isso. Beleza, pessoal? Então, um abraço e vamos nessa, que a vida tá aí e ela tem que ser muito bem vivida.